Simbora, simbora! Nosso Café com o Casal, nosso pilar de espiritualidade, todo domingo aqui de manhã. Estamos aqui, mais uma vez, no primeiro do ano. Gente, o primeiro do ano. Bom dia, você que está chegando, ouvindo o Álvaro falar. Aos domingos a gente faz esse nosso Café com o Casal. A gente já deve estar há 2 anos. 2 anos. 2 anos fazendo esse Café com o Casal. Essa página aqui é uma página onde a gente fala não só da relação que a gente tem com os animais, não é só sobre a relação que a gente tem com eles, porque a relação que a gente tem com os animais fala muito da nossa vida, fala muito de nós, fala muito das nossas dores. E aí o Álvaro teve a ideia da gente trazer o Café com o Casal, que é um pilar da espiritualidade, é um olhar para o ampliado, é um olhar para a vida. E aí a gente traz livros que a gente vai lendo eles ao longo dos anos. Então seja muito bem-vindo. Esse papo de agora vai para o YouTube. Não necessariamente vai ficar lá, aqui no Instagram, mas ele vai pegar e vai botar no YouTube, porque a gente tem lá o nosso Café com o Casal Álvaro e Kelly. Então nos sigam lá nesse canal, Café com o Casal Álvaro e Kelly. Por que você tá rindo, amor? Porque o figurinha passou? Figurinha passou. A figurinha tá meio brabinho, porque a gente pediu ele arrumar a sala. Porque é assim, né, gente? Obrigada, tá? Vamos lá, o primeiro livro que a gente lê é O Vida Feliz, do Divaldo pela Joana. Nunca te omitas ante a tarefa de auxiliar. Não somente com o dinheiro, a posição social relevante, o poder se dispõe de recursos para ajudar. A palavra gentil é geradora de estímulos e valores que logram resultados preciosos. Nem sempre a gente precisa somente de dinheiro, e sim, a palavra também é muito valorosa em relação a isso. Ajuda. Eu quero trazer uma reflexão que eu ouvi do Joel J numa entrevista que ele fez lá com a Márcia Sensitiva. Ela trouxe a frase: fora da caridade não há salvação. Alguma coisa. Fora da caridade não há salvação. Sim, essa frase. Só que exatamente a caridade é uma palavra. A caridade pode ser uma palavra, que é exatamente aqui. Não é só com o dinheiro, não é só com a posição social. A palavra gentil, a palavra, às vezes, você só está precisando de uma palavra. Às vezes, a gente está precisando... Gente, muitas vezes é uma palavra que vai mudar, vai ligar algo que estava desligado, vai fazer... Eu estava precisando disso. Muito interessante, né? Vamos lá. O verbo tem erguido civilizações, como levado multidões à guerra. Olha isso, o verbo. O verbo, o que é o verbo? A mesma palavra, o mesmo verbo, que leva à cura, à união, também leva à guerra e à destruição. Qual é o verbo que está saindo de você? Qual é a palavra que está saindo da sua boca, né? Qual é a fala que está saindo daí? É para contribuir ou é para trazer guerra? Usa a palavra para socorrer, emulando as pessoas caídas a levantar-se, os que dormem a despertar, os errados a corrigir-se, os agressivos a acalmar-se. Olha que lindo, é tudo que a gente está precisando. Se a gente parar para refletir, o que a gente está precisando hoje? O que você está precisando hoje? O que nós estamos precisando hoje? E traz, né, esse lugar, e aí me vem a palavra consciência, despertar. Mas quando a mudança, né, que o outro mude, mas será que é o outro realmente que tem que mudar? Será que tá lá fora ou é a minha fala? Ou é o que tá dentro de mim que também precisa ser mudado? Fala com elevação e bondade, tornando-te microfone fiel a serviço do bem. A quem estamos de serviço? Você está a serviço de quem? Ou do quê?
Essa é uma fala muito sistêmica. Você está a serviço de quem? É até uma carta sistêmica. A serviço de quem você está? No mundo sistêmico a gente traz muito esse lugar que estamos a serviço de algo maior. Sobre os animais, a gente traz muito esse lugar também, essa fala. Os animais estão a serviço. Os animais não estão de brincadeira dentro da nossa casa. E o quanto temos que aprender. Cada vez que eu faço uma comunicação telepática, cada vez que eu faço um movimento sistêmico, é claro, é muito nítido os animais dentro da nossa casa. Sexta-feira. Foi que dia sexta-feira? Foi quarta para quinta. Quinta foi dia 1º. Dia 2 eu fiz a minha primeira comunicação telepática do ano. E foi exatamente uma úlcera de córnea. O animal estava com uma úlcera e a tutora é bem aflita, porque ela traz, e ela é muito clara, como ela é psicanalista, ela traz com muita clareza das deficiências dela, né? Das dores dela, do que ela não dá conta. E ela sabe o que ela tem que trabalhar. E um animal com muita dor no olho, então ela vem muito, Kelly, é muito difícil pra mim ver um animal com dor. E dor física é diferente do sofrimento. E aí a gente olhou para esse lugar. Esse lugar do animal da dor física. Esse animal que o animal está mostrando com a própria úlcera. A úlcera não estava falando, né? Não estava falando da doença do animal em si. Estava falando algo para ela, para quem o animal estava olhando. Então eu entrei nisso pra gente perceber, precisamos mudar, para quem a gente, por que eu comecei? Porque os animais estão a serviço do planeta, e quando fala fiel a serviço do bem, a quem estamos a serviço? Então que isso fica essa reflexão desse início de ano, né? Para quem estamos trabalhando? Para quem estamos trabalhando? Será que o animal está trabalhando, está dentro de casa, né, brincando com a gente? E nós, nesse vínculo, eu tenho um grupo que a gente vai começar, tá anotado, não lembro, tá aqui. O grupo Vínculos que Curam, que é exatamente enquanto a gente não trabalhar os nossos vínculos, e às vezes até com a gente mesmo, a nossa relação com a gente, o nosso vínculo com esse animal, o nosso vínculo com as pessoas ao redor, a gente sabe, a forma como eu faço uma coisa, eu faço todas as coisas. Então a forma com que eu me relaciono com o animal, gente, é a forma com que eu me relaciono com a vida. A forma com que eu falo com uma pessoa... Cadê o livro, amor? Aqui. A forma com que eu falo, o meu tom, o meu verbo, a minha palavra, é na vida, com todo mundo. E 2026 pede que a gente acorde, que a gente desperte. Não tem mais tempo, gente. Não temos mais tempo. O nível que a gente está de tecnologia, de conhecimento, né, de tá aí. Pra onde vamos no final das contas? Esqueci até de compartilhar. Compartilhei agora. Pra onde vamos no final das contas? Eu vou compartilhar com algumas pessoas que às vezes elas não recebem isso. Alana, querida. Tá bom? Tá bom. Vamos lá? Vamos continuar. Então, olhe para sua fala. Não é sobre o dinheiro, não é sobre a posição social. Olha o que estamos falando. Lembrando que tudo que a gente fala, a gente cria. A fala tem um poder incrível, meus amores, incrível. Tomem cuidado. O que vocês pensam? Os vínculos que curam, vou começar, eu anotei aqui os vínculos que curam, abril, março a gente começa os nossos vínculos que curam, nosso grupo terapêutico, não,
dia 25 de fevereiro começa o nosso grupo Vínculos que Curam. Então, se você chegou até aqui nesse papo e tá interessado num grupo terapêutico onde a gente faz trocas, são 8 encontros e manda mensagem. Vínculos que Curam. Bora. Próximo. Conversando com você, do César Braga Said. Conversando com você. O gênio inicia as grandes obras, mas apenas o trabalho as termina. J. Gilberts. O gênio inicia as grandes obras. Eu pedi ele para falar mais de uma vez. Mas apenas o trabalho as termina. É aquilo. Alguém tem uma ideia, mas se não tiver ação e persistência, isso jamais vai até o final. A realização não chega. É isso. E eu quero isso, eu quero aquilo. Gente, precisa de trabalho. E aí a gente volta aqui, né? A gente está a serviço de quem? A gente está trabalhando para quem? Por que a gente faz o café com casal? O que nos impulsiona, né? O que nos leva a fazer algo extraordinário, algo diferente? O que nos leva a fazer, né? Trabalho, ação. É muito trabalho, ação. Movimento, a vida. Tem que ter um estímulo que te impulsione, que te faça levantar, sabe? Precisa disso. E se você não tem, porque vida é igual a movimento. Se eu estou parada, se a minha vida tá igual todos os dias, tem algo errado. Tem algo que não tá. Não é que tá errado, tem algo que tá fora do lugar, que tá fora do eixo. Assim, se for pensar em trabalho, né? Eu trabalho consertando equipamentos médicos. O que me estimula a sair de casa? O que me estimula a levantar? O que me estimula a me arrumar? O que me estimula a fazer o que eu faço? O que me estimula é saber que o resultado que vai sair do equipamento, que eu ajustei, que eu consertei, que isso vai ajudar outras pessoas a melhorar a saúde, que vai ajudar a outras pessoas, médicos, a dar um diagnóstico mais preciso. O que eu faço vai ajudar milhares de pessoas. Isso é que me estimula a sair. Isso que me estimula, poxa, eu sei que um diagnóstico, que o equipamento mais preciso que eu fizer vai ajudar um médico a dar um medicamento que eu sei que vai salvar uma vida. Poxa, que delícia que isso é, que gostoso, que prazeroso isso é pra mim. Mas isso precisa de... não é mágica. Não, é muito esforço. É muito esforço. Diário, de estudo. Persistência. Continuar, e vai, e continua, e levanta, e dirige, e enfrenta trânsito, e se esforça, é força para apertar o parafuso, é um conjunto de coisas. Então não esqueça da frase: o gênio inicia as grandes obras. Então a gente inicia os projetos, a gente tem essa criatividade, a gente tem as ideias, a gente tem o estímulo, mas é só o trabalho que vai finalizar. Um monte de ideia. Eu tenho ideia. E daí começa o ano cheio de projeto e vamos. Mas se eu não continuo, acaba. E aí eu preciso tomar. E aí eu preciso... Gente, porque são camadas e camadas e camadas. Ontem, das minhas alunas lá do grupo terapêutico, teve uma que falou assim: eu não aguento procrastinar. E aí, devido ao trabalho que a gente está fazendo, eu tive a percepção de que a minha vida, esse lugar que eu estou, eu preciso movimentar. Eu tô falando de mulheres de 50 a mais, que estão num ápice, tipo assim, chega! É agora, eu não aguento mais esse lugar. E aí eu tive as percepções de que esse lugar não é pra mim, que eu preciso mudar, mas por que tanta procrastinação? Ela trouxe essa fala: a minha alma é leve, alegre, a minha alma é livre, e a minha alma é livre, alegre. Ela trouxe 3 palavras
da criança. Ok, a nossa alma leve, mas a nossa alma tá cheia de ferida. Ela trouxe falas da criança. A adulta nem sempre vai estar nesse lugar alegre, leve. Não, gente. O trabalho nem sempre vai ser gostoso. A gente só sabe que é necessário. E a gente faz com que seja mais alegre. É isso. Mas se eu não estou num grupo para olhar, se eu não faço os movimentos, a gente vai procrastinar a nossa vida inteira. E vai sofrer porque não é preguiça. E não é preguiça. O que ela tem não é preguiça. É porque precisa. Vamos lá? Vamos lá? Precisa se juntar. Vamos continuar para o próximo livro? Próximo. Onde é sobre horizontes. Como é que tá o seu horizonte? Ontem eu fiz uma meditação onde o meu horizonte, eu vou contar. O meu horizonte era um mar. Na minha meditação. Era um mar e o pôr do sol se pondo. Só que vinha um navio, mas esse navio não se mostrava. Ele só vinha a proa, só a ponta. Eu querendo olhar para o navio, mas eu não conseguia olhar para o navio. Só que o que é horizonte? Para quem sabe, né, quem estuda a parte de Jung, símbolos, né, arquétipos, o horizonte é toda a psique que tá lá. O mar é as emoções. Tá lá, na luz. Mas eu não vou contar o que é, né? O navio é o caminho, o navio é a transformação, o navio é a mudança. Mas ele tá ali na ponta. Como está o seu horizonte? Vamos lá começar. Horizonte. Que nos dizem os horizontes das pessoas? Eles nos falam com relativa precisão sobre o tamanho do universo que elas carregam em si. Olha isso. Olha para o seu horizonte. Fecha os olhos e o que você olha mais na frente, gente, o seu horizonte. O que você está vendo para a sua vida. Isso aqui não foi marcado não, tá? A gente está lendo em ordem esse livro, conversando com você. A gente está no início de 2026, nosso primeiro Café com Casal. Fala da relativa precisão do tamanho do seu horizonte, do seu universo, que elas carregam em si. O seu universo é a sua psique. O seu universo é a sua psique. Vai. Olha isso. Sonhos distantes, ideais acalentados durante anos, desejos mais próximos e imediatos. Tudo isso sinaliza os valores que guiam a vida de alguém, dando-nos a dimensão daquilo que é vital para a felicidade das pessoas. Se eu não olho para frente, e aí o mundo sistêmico traz esse lugar da vida, do olhar para a vida, de olhar para, né, para o mais, de acordo com os nossos valores, princípios, sonhos, do que desejamos. Atletas de diferentes modalidades esportistas perseguem recordes e marcas, às vezes durante anos. Por toda uma vida, aperfeiçoam-se e dedicam-se por inteiro à conquista de um sonho que, através de reiterados esforços, acabam alcançando. Às vezes atletas levam a vida inteira para conseguir um recorde e às vezes não consegue, ou só no finalzinho mesmo que... Depois, né, de tanta persistência, perseverança. E ali, né? E ali, gente, é um trabalho diário. A perseverança, nesses casos, representa um importante fator para a vitória. Mas antes dela foi essencial o desejo, a idealização, a paciência e uma forte determinação. Qual é a sua determinação? Não tem jeito. A da Kelly é viver uma vida mais leve.
Não tem jeito. É o lugar que eu busco. Apesar de todos os desafios da vida. Porque essa é a vida. Mas como ele fala, né? Desejo, idealização, paciência e uma forte determinação. Na vida é assim. E por isso ela é tão mágica. Muitos desejam e poucos perseveram. Ou então, poucos desejam e muitos perseveram, mas perseveram apenas em viver, sem saber ao certo o que buscam e que rumo devem tomar. Muitas das vezes a gente deseja, mas não persevera, não continua. E muitas vezes a gente persevera, mas em tantas coisas que não consegue finalizar o que realmente quer. E quando não perseveramos, tem algo oculto. Quando não conseguimos fluir, é porque não tem clareza, não tem força. Porque quem tá ali é a dor ou é a adulta? Querendo ir para um determinado lugar, integrada com a sua criança, com a sua psique, adolescente, com a sua sombra, com a sua luz. A gente só não vai, a gente só não vai por causa das dores da alma. E é aí, enquanto a gente não cura aqui dentro, não temos força para ir para a vida. E ficamos na história do passado, É vida, é presente, é para lá. Desejar muito e várias coisas simultaneamente pode gerar dispersão. Olha isso que ele traz. Fragmentação da energia que estamos reunindo e investindo nessa busca. O ponto é foco. Ir por onde todos vão, acreditando que a maioria é que indica o caminho que devemos trilhar, poderá gerar frustração, se não construirmos por nós mesmos o roteiro e o nosso projeto pessoal de realização. Interessante, porque, tipo assim, às vezes a gente quer seguir o caminho de alguém. Cada um com as suas metas. Mas, aqui ele ensina pra gente que a fragmentação é ruim e que o foco que você vai colocar mediante ao seu projeto e não dos outros é quem vai te direcionar para o lugar correto. Exato. Ele trouxe aqui no início, né? Ah, gente, quer um monte de coisa. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Gente, vai devagar. Foco no que é essencial. O que é essencial? Eu tenho vários estudos, vários cursos para fazer. Foca em um, foca em dois. Porque às vezes ainda tem casa, tem trabalho, tem um monte de coisa, tem um monte de demanda. Foca em um. Termina aquele, bota energia todos os dias. Porque se não traz isso que ele bota, gera dispersão energética, dispersão psíquica. E depois a gente tá cansada. Cansado, não vai dar conta. Justamente. Se eu não coloco, e cada um com as suas demandas, cada um com seus projetos. Não adianta eu falar da minha meta, mas o foco é igual para todo mundo. A determinação é, olha, eu consigo um, eu consigo dois. Vai ser esse aqui que eu vou botar energia. Enquanto eu não terminar um, eu não passo pro outro. É sobre isso. Não é? Ter horizontes é se negar Olha. a admitir que a vida se resume apenas no prazer dos sentidos, na busca de coisas materiais e de evidência pessoal. Ter horizontes é olhar para a vida. Não é só sobre viver os prazeres da vida. E muitas das vezes, né, aquilo que realmente a gente tem que fazer não vai ser prazeroso, não vai ser gostoso. Meu horizonte, fazer nada. Estar, sei lá, num lugar delícia, no mar, né, que eu gosto do mar. Então, no mar, numa rede, acabou. Esse não é um verdadeiro horizonte. Isso aí faz parte dos nossos horizontes, dos nossos sonhos, mas não é o principal, gente. A gente tem muito trabalho. E às vezes não é o trabalho lá fora. É o trabalho aqui dentro. Enquanto a gente não entender que é sobre nós. O mundo sistêmico traz isso. Eu estava lendo Jung. É sobre nós. É aquilo, né? Tipo assim, muitas vezes a dieta que você vai precisar fazer para melhorar seu corpo, melhorar sua parte física, psíquica,
não vai ser gostoso. Não, né? Não. Eu adoro vai trazer doce. fome. Muitas das vezes o esforço físico é dolorido, mas o caminho não tem outro, é esse. Quem se torna no caminho, né? No final das contas, é quem a gente se tornou no todo o trajeto. Não é sobre conquistei. Quem a gente se tornou na conquista, no caminho dessa conquista. E muitas das vezes aqui, ó, como ele diz, não vai ser gostosinho. Continua. É buscar, é transcender, ir além dos valores que o mundo determina e as pessoas entendem. É mergulhar em si mesmo. Olha isso, o que é horizonte? Acordando talentos, servindo-se deles para interpretar a vida e modificar o mundo. Ai, gente, começamos em 2026. É interessante. Bem interessante o que aqui, né, o nosso campo. Muitas das vezes a gente não encontrou ainda o talento que está escondido dentro da gente. E é nesse entendimento de buscar e se esforçar que a gente vai conseguir ir além dos valores e achar um talento, acordar um talento que a gente não sabe ainda. Somos o que a gente não imagina. Eu não quis usar a palavra potência, mas dentro de nós tem um potencial que nem eu sei, tá, gente? Às vezes, que eu estou no caminho de descoberta. Quem diria que eu com 40 anos ia fazer live em algum lugar para várias pessoas? Exato. Eu sou super tímido, isso aqui que eu ia não existe. falar, tímido. Olha as mudanças internas. E é isso. E olha só o que é horizonte, o que ele traz, o que é horizonte. Olha o que é horizonte. Fala, amor, o que é um horizonte? É buscar, é transcender, ir além dos valores que o mundo determina e as pessoas entendem. Ir além, gente. Será que os valores que você tem, eu levo isso pra mentoria. Será que os valores que a gente tem é nosso? Ou foi o que você adquiriu do seu sistema familiar? Será que é seu mesmo? Ou você tá trazendo uma crença? Que crença é essa? E ainda tem isso, né? A tal crença. Que você tá carregando para a vida. A crença nos... Às vezes eu fico me perguntando se o que a gente faz hoje é o que a gente realmente queria fazer ou tá fazendo só porque aquilo ali traz um recurso financeiro. Muito bom. Será que você é engenheiro, é advogado, porque a sua família disse que era bom ou porque você realmente queria fazer? Será que eu fiz veterinária porque eu amava os animais, porque na verdade eu nunca tive nem relação com os animais, ou porque no meu sistema tinha alguma coisa a respeito com os animais? Ainda tem isso. A nossa escolha da profissão, a gente não vai para esse lugar não, mas a escolha da nossa profissão tá falando muito da nossa dor do sistema. Vamos embora. Então, o horizonte, olha que lindo que ele trouxe sobre horizonte. E eu trouxe lá no início que é a nossa psique. E é isso. É o amplo. Ele traz lá que é o universo. Não é? Ele traz que é o universo, é o todo. Isso é um horizonte. Como é que tá seu horizonte? Tá desse tamanhozinho? Seu horizonte está limitado? Como está o seu horizonte? 2026 pede que a gente faça assim, uau, abra seu horizonte. Mas para você ter coragem de abrir o seu horizonte, você precisa fazer isso aí que eu tô falando, ó. E além dos valores que o mundo determina, mergulhar em si mesmo, acordando talentos desconhecidos e servindo deles para interpretar a vida e modificar o mundo. Antes de você modificar lá fora, você modificou aonde? Aqui dentro. Aqui dentro, meus amores. Aqui dentro. São os horizontes que nos impulsionam a continuar, pois indicam que a nossa missão na Terra ainda não terminou e que ainda resta algo a ser feito. Sem horizontes, somos apenas um projeto de ser humano. Olha! Quando poderíamos ser uma árvore frutífera, um campo florido, uma ponte. Quem sabe? Ai,
Quem é você? E aí volta lá, né? No primeiro livro, você está a serviço de quem? Você está só vivendo a vida? Ou você está sendo uma árvore frutífera? Você está sendo uma ponte? Nunca é tarde para desejar, agir e buscar um ideal. Lute, resista, invista em tudo que acreditar e nunca duvide do quanto você é capaz. Nunca é tarde para desejar, agir e buscar o ideal. É isso. A frase nunca duvide do quanto você é capaz vem muito das nossas feridas, do quanto a gente não acha que somos capazes. Muitas vezes a gente vai pro lugar do eu não sou boa o suficiente, eu não sou bom o suficiente. Muitas vezes. E aí a gente nunca vai ampliar esses horizontes, a gente nunca vai avançar. Porque a adulta não tá aí. E tá na ferida da criança. Do eu não mereço, eu não posso. A fala eu não consigo. Aí vai lá no início. Quais palavras você tem falado? Porque são muito importantes. Essas palavras de eu não consigo, eu não posso, eu não quero. Isso... Eu não quero, tudo bem, né, amor? Tudo bem, verdade. Eu não posso. Agora não. Eu não quero quando eu tenho que dizer não. É verdade. E é verdade. Pelo contrário, quantos eu não quero que eu tenho que falar para conseguir fazer o que eu tenho que fazer, né? Olha isso, para o foco desse horizonte, para esse foco desse ampliar. Exatamente. E o quanto a gente tem que saber quais palavras certas a gente tem que falar. Exato. Prestemos mais atenção no que a gente fala. E que possamos olhar para os nossos horizontes, olhar para o universo, olhar para além do que a gente está enxergando. Simbora? Finalizar aqui. Agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez, aprendendo sobre o poder da palavra, sobre falar as palavras certas, sobre a quem estamos servindo, quem é o seu mestre que você serve. Vários questionamentos hoje. E sobre o seu horizonte de vida, para que direção você vai tomar, que talentos estão escondidos dentro de você. Às vezes a gente só não encontrou a força e o caminho correto. E sempre há tempo de agir, de fazer e de continuar. Que possamos encontrar as palavras certas e o caminho correto a seguir. Porque é só numa direção. Sigamos. Que tenhamos um excelente dia e uma excelente semana. Que assim seja. Que assim seja, que possamos ampliar os nossos horizontes, que possamos nos abrir para a vida, porque é isso que 2026 nos convida. Amplie os seus horizontes, meus amores. Amplie os seus horizontes. Se abra para a vida. Transcenda. Beijo. E Tchau. até.